Olá, um bom dia. Quero lhe desejar um dia de realizações, de bênção, de paz e de transformações. O tema de hoje é o Evangelho fraco e medíocre. Leitura bíblica, Mateus 4:23, que diz: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Mateus 11:4 e 5, e disse Jesus, respondendo-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Meus amados, no reino animal, em cada espécie, os fortes defendem os mais fracos. Essa defesa é para proteger dos predadores suas crias e garantir a perpetuação da espécie. Na vida humana não é diferente. Pais defendem seus filhos pequenos, amigos defendem amigos, esposo defende esposa e vice-versa. Ou seja, os mais fortes defendem os mais fracos. De fato, essa deveria ser a regra básica da sobrevivência. Os mais vulneráveis precisam ser defendidos para não sucumbir. Nos textos que lemos, verificamos que Jesus, revestido de poder e autoridade, pelo Espírito de Deus, por onde passava, ele curava, libertava de todo tipo de moléstia e enfermidades entre o povo. O texto também nos mostra, Jesus mandou avisar a João que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Jesus estava nos mostrando e nos mostra hoje o poder de Deus pelo Evangelho da salvação. Verificamos que tem religiosos que saem na defesa do Evangelho, porque segundo suas práticas, o Evangelho não é autossuficiente em si mesmo. Portanto, é necessário ser defendido por eles. É o Evangelho fraco e medíocre das mentalidades humanas da letra. O Evangelho de Cristo é o poder do reino de Deus. O Evangelho é boas novas de salvação e libertação de todas as prisões geradas pelo pecado. O Evangelho de Cristo é concedido pela graça de Deus para chegarmos à vida e piedade. O Evangelho é promessa de Deus em nós e através de nós. O Evangelho é promessa de libertação. O Evangelho é libertação de todo medo e juízo. O Evangelho tem como garantia de vida em nós pelo Espírito Santo. O Evangelho me leva a libertar-me das paixões da vida para que a morte de Cristo sendo gerada em meu interior. O Evangelho me habilita a amar meu próximo como a mim mesmo. O Evangelho é a vida e não a morte. O Evangelho é o poder da pregação da palavra Jesus. O Evangelho abre as portas da salvação. O Evangelho de Cristo é a compaixão, misericórdia, amor, perdão, justificação, reconciliação e vida. O Evangelho é o poder da pregação da palavra. O Evangelho é de Jesus. O Evangelho é o poder gerador da vida pelo Espírito Santo. O Evangelho é libertação de todas as áreas de nossas vidas, alma e corpo. É o
Evangelho da nova natureza. Meus queridos, o Evangelho de Cristo é o Evangelho do Espírito. O Evangelho é salvação para todos aqueles que crerem em Jesus. O Evangelho é o começo de tudo que Jesus consumou na cruz do Calvário. O Evangelho é vida e vida em abundância. Está em João 10:10. O Evangelho combate todas as obras do diabo. O diabo se submete ao Evangelho de Jesus. O Evangelho promove reconciliação com Deus através de Jesus. O Evangelho é a promoção de curas, milagres e maravilha. O Evangelho é a manifestação dos dons do Espírito Santo. O Evangelho é a vida de Jesus em nós e através de nós. O Evangelho é o amor de Deus derramado na humanidade. O Evangelho fraco e medíocre não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho fraco e medíocre precisa ser defendido por homens. O Evangelho fraco e medíocre opera pelo poder da letra. O Evangelho fraco e medíocre é o Evangelho do medo. O Evangelho fraco e medíocre é o Evangelho do julgamento e das sentenças apocalípticas. O Evangelho fraco e medíocre é o Evangelho de más notícias. O Evangelho fraco e medíocre é o Evangelho das labaredas do inferno. O Evangelho fraco e medíocre é o Evangelho do anticristo que já opera em nosso meio. O Evangelho fraco e medíocre divide as pessoas e cria sentimento de hostilidade uns contra os outros. O Evangelho fraco e medíocre engana as pessoas, manipula, rouba, mata e destrói em nome de Deus. O Evangelho fraco e medíocre, meus queridos, estabelece regras e normas que não podem ser quebradas. O Evangelho fraco e medíocre é a criação do diabo em nome de Deus. O Evangelho fraco e medíocre não é para servir, mas para ser servido. O Evangelho fraco e medíocre é dos bens materiais. O Evangelho fraco e medíocre é do engano e da acusação. Esta é uma realidade que precisamos abrir os olhos para vermos a glória de Deus, porque o sistema deste mundo tem cegado o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a glória de Deus. O Evangelho de Cristo é do Espírito Santo que está em mim, que está em você e ungiu para quê? Para pregar boas novas, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, abertura da prisão aos presos, consolar os tristes, angustiados e vingar contra o pecado para restaurar os condenados. Foi exatamente isso que Jesus fez e delegou a nós como igreja em seu nome. Não seja fraco e medíocre, porque em Jesus você é forte, tem poder e não deve aceitar as afrontas do diabo. Vença sempre com Jesus, pois dele é mais do que vencedor. Eu vou orar pela sua vida. Querido Deus e eterno Pai, que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, Pai, para que possamos ver a Tua glória pelo poder do Evangelho, que é o Evangelho restaurador da vida, da provisão, de uma nova natureza, o Evangelho que ele é imortal, incorruptível e eterno. Eu abençoo pelo poder do Teu Evangelho, no nome de Jesus Cristo, os Teus filhos que ouvem a Tua palavra e declaro provisão, direção, discernimento e crescimento espiritual no nome precioso de Jesus. O amor de Deus Pai cuida. A graça de Jesus Cristo, Filho, salva. E a comunhão do Espírito Santo gera vida. Obrigado
por ter participado e assistido mais este vídeo. Te incentivo a você se inscrever no meu canal, compartilhar esse vídeo com muitas pessoas, para que o nome de Cristo seja glorificado através do poder restaurador do Evangelho. Um grande beijo, até a próxima, assim querendo